Muita gente pensa que o Brasil é o país onde vivem os maiores corruptos do mundo. A coisa não é bem assim. Existem outros lugares onde esse tipo de gente predomina, esvaziando os cofres públicos, sucateando o patrimônio da nação e desprezando o povo, principalmente a parte mais humilde, mais necessitada, mais carente e mais abandonada. A chamada baixa renda, os pobres. Quer algum exemplo? Vou citar apenas um, colhido aleatoriamente. Poderia ser o Congo, a Somália, Botsuana e outros países mais caídos do que o prestígio do Anderson Silva, mas o nome sorteado, como nas bolinhas viciadas dos concursos da Caixa Econômica Federal, foi justamente o Egito, um dos berços das civilizações antiga e moderna. Antes de entrar em detalhes, uma pequena aula de história. O Egito alcançou sua independência em 1953, passando a ser comandado pelo Conselho Supremo das Forças Armadas, pertencendo à Liga dos Estados Árabes, órgão presidido atualmente por Amer Moussa, e cuja sede fica na cidade do Cairo. Em julho de 2012, houve eleição presidencial para ocupar o lugar de Hosni Mubarak, que havia renunciado. O vencedor foi Mohamed Morsi, primeiro presidente civil da história egípcia e que ainda permanece no posto. Mas voltemos ao nosso tema. Tal como aqui, a terra de Ramsés, Tutmés, Ptolomeu e tantas figurinhas carimbadas de antigos milênios tem sido palco de alguns escândalos financeiros, de maracutaias e de conchavos muito parecidos com os nossos. Acho que o Brasil está exportando know-how em matéria de pilantragem. Vocês certamente acompanharam as proezas de uma corja composta pelos deputados José Dirceu, José Janene, João Paulo Cunha, Pedro Correia, Pedro Henry, Roberto Jefferson, Sandro Mabel, Vadão Gomes, José Mentor, Júlio Camargo e pelo publicitário Marcos Valério. São 11 titulares absolutos no time do Mão Leve Futebol Clube. E não é que lá no Cairo foi instituída uma espécie de sucursal do Mensalão? Pois é, tem um grupinho que anda desviando o dinheiro público a rodo. Suspeita-se que o cabeça disso é um brasileiro, José Dirceu. Há indícios de que o José Dirceu deixou a barba crescer, vestiu uma manta, empunhou um cajado, tirou uma certidão falsa, passando a se chamar José do Egito. Dizem que em pouco tempo foram superfaturadas obras de manutenção e de recuperação das pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos. Esse trio, mais poderoso do que o formado por Messi, Neymar e Soares, era constituído pelos faraós que construíram obras, logicamente faraônicas, nos anos 2700 a.C. Acho que o mundo ainda nem havia nascido, pois ele comemorou recentemente apenas 2016 aninhos. Estranho, né? Mas tudo bem, sigamos em frente. Foi constatado também um rombo milionário das verbas destinadas às obras de transposição do Rio Nilo, com projetos da OAS, Odebrecht e da Vale do Rio Doce, vencedoras de licitações suspeitas para desviar o curso do chamado Rio da Integração Nacional do Egito, levando água em abundância para as regiões desérticas dos países árabes, onde camelos, beduínos e os piratas do Saara e adjacências estavam passando fome e sede, além de perderem suas plantações de oásis. Qual é o nome que levou o mensalão deles? Men Shalom. Pode ser uma palavra multinacional, já que men em inglês significa homens, enquanto Shalom, de origem hebraica, quer dizer, entre outras coisas, paz, olá, bom dia, e no caso deles, adeus. Isto é, adeus ao decoro parlamentar, adeus ao dinheiro público, adeus ao respeito pelo povo, adeus à ética e aos bons costumes. Esse escândalo caminhava para o seu desfecho quando surgiu outro, muito mais moderno e muito mais milionário, o da corrupção na Egitobras, uma ramificação egípcia de uma antes poderosa indústria petrolífera de um país emergente da América do Sul. E não é que o tal do José Dirceu, ou José do Egito, também apareceu envolvido nessa outra jogada? Além dele, foram relacionadas certas figuras faraônicas: Muhammad Cunha, Mustafa Calheiros, Habib Cerveró, Hacem Collor de Mello, Raisha Hoffmann, Ibrahim Barusco, Nassib Vakari Neto, Hassan Palocci, Abdullah Roberto Costa, Farid Renato Duque e um árabe original, Alberto Youssef. Agora surgiu uma nova dupla que promete colocar ventilador na farofa dessa curriola: Sharif João Santana e Mônica Al-Hilal Moura, que, a exemplo de Quéops, Quéfren e Miquerinos, também construíram 3 pirâmides em paraísos fiscais. A única diferença está no material usado para a gigantesca obra. Enquanto os faraós utilizaram os braços dos escravos, que colocaram pedra sobre pedra, levantando pirâmides de 176 metros de altura, essa dupla preferiu agir sozinha colocando dólar sobre dólar para edificar a monumental obra maior do que o prédio mais alto do mundo, que parece ficar em Dubai.
Agora e até não sei quando, os dois estão confortavelmente instalados nas dependências da Polícia Federal que fica na cidade do Cairutiba. Ele e o xerife João tentando remanejar suas contas milionárias, buscando transferir a verba para a República Dominicana ou até mesmo para a Bolívia, onde pretende fazer uma parceria com Evo Morales, ou mesmo com algumas de suas várias esposas e amantes. Ela, a Mônica Alvelal Moura, continua mascando seu interminável chiclete enquanto estuda duas propostas. Não sabe se posa nua para a revista Sexy ou se aceita o convite do Maurício de Souza e passa a fazer parte da turma da Mônica. Para piorar a situação, acaba de surgir uma grande novidade que parece ser o indício de que essa operação, que já foi desmembrada em 20 e tantas etapas, finalmente acabará indo para o seu habitual destino: a gaveta. Lata do lixo. Puxaram o tapete do ministro Youssef Eduardo Cardoso e colocaram em seu lugar o jovem procurador Mohamed Wellington César. Repete-se a história, que começou lá nos tempos da Cleópatra. A César o que é de César. Essa célebre frase atualizada para 2016 poderia ser traduzido como: a Lula o que é de Lula, a Dilma o que é de Dilma. E a longa operação que era a esperança de moralização de um país visando torná-lo mais justo e menos corrupto, vai mesmo por água abaixo. Não importa se essas águas sejam do Rio Nilo ou do Rio São Francisco. O mensalão virou Menchalon. E o Lava Jato, lamentavelmente, virou um Lava Egito. E que Alá nos proteja.